Presidente Jair Bolsonaro. Roberto Azevedo já aqui, uma manhã bastante movimentada na política catarinense e brasileira, Roberto. Pois é, Cleiton, boa tarde para você, boa tarde também para quem nos assiste. Estava ouvindo agora o Leão ali de Brasília, na frente do condomínio, em frente ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele deu informações interessantes. Agora, a evolução de ontem para hoje do caso é uma só. O ministro Alexandre de Moraes, pressionado ou não, decidiu que os parentes de Jair Bolsonaro podem entrar no condomínio este em Brasília sem a necessidade de autorização do Supremo Tribunal Federal, ou seja, sem a necessidade da autorização dele, Alexandre de Moraes. É um processo de distensão, quer dizer, é uma abertura que se faz necessária, até porque nós estamos tratando de um assunto delicado que tem repercussão no Congresso. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para falar para vocês quais são as ações dos deputados da oposição, federais e dos senadores, para aprovar o projeto de anistia para o pessoal que participou dos atos de 8 de janeiro de 2023 e também da questão da abertura ou não no Senado do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, que já tem mais uma assinatura, agora faltam 4. De 41 assinaturas a 37, a catarinense Ivete Apel da Silveira, senadora do MDB, assinou. Então, os 3 senadores de Santa Catarina já assinaram pela abertura do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho eu volto para dar mais pinceladas sobre isso e falar, claro, da entrada em vigor do tarifaço de Donald Trump. Ô Roberto, acompanha comigo aqui um telão, porque a gente já deu detalhes sobre a CIF, mas agora, de uma forma mais completa, a gente coloca para você que está em casa também, ao lado do Roberto Azevedo. A CIF, Associação Empresarial de Florianópolis, enviou, no dia de ontem, 5 de agosto, um ofício à senadora Ivete Silva, solicitando que assine de forma conjunta com os demais parlamentares favoráveis o requerimento formal de abertura do processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Já foi feito. Já foi feito. A CIF defende que os ministros do Supremo Tribunal Federal devem atuar estritamente dentro dos limites constitucionais, respeitando os princípios que regem suas funções e condutas, conforme estabelece a Lei nº 1079/1950. Entre eles, destacam-se não alterar decisões já proferidas, senão por via de recurso, não julgar causas nas quais sejam legalmente suspeitos, não exercer atividade político-partidária, não agir com desídia no cumprimento de seus deveres e manter conduta compatível com a honra, dignidade e o decoro do cargo. A entidade entende que, quando essas garantias são desrespeitadas, é dever do Senado Federal exercer o seu papel constitucional de fiscalização e responsabilização nos termos da própria lei, número 1079/50. Conforme solicitado pela entidade, a senadora assinou na manhã desta quarta-feira, em conjunto com os demais parlamentares favoráveis, o requerimento de abertura do processo de impeachment, conforme previsto no artigo 52, inciso 2, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 1079/1950. Ainda, a CIF se sensibiliza a senadora pelas demais formas insultivas ou qualquer forma de desrespeito e sempre vai prezar pelo diálogo respeitoso com base em coerência, cordialidade e fortalecimento da confiança pública. Vou pedir para manter essa nota aqui no vídeo, porque tem 2 pontos a destacar. 2 pontos que, particularmente, nos meus comentários, faço isso desde o ano passado, sem medo, sem receio e sem ofensas. Eu faço do ponto de vista técnico, jornalístico. Um ponto que tem aqui na lei: a questão de julgar causas nas quais não sejam legalmente suspeitos. Mas a questão de suspeição aqui não é que você é um agente do processo. Você, na realidade, está envolvido no processo. É a questão da suspeição. Eu defendo que o ministro Alexandre de Moraes, desde há muito tempo, desde o ano passado, não poderia ser o julgador desse processo. Ele deveria ter alegado suspeição, porque em parte do processo, aquele que fala da suposta tentativa de golpe de Estado, ele é apontado como um possível alvo numa tentativa de homicídio. Então isso o desqualifica para ser juiz de uma ação onde ele podia ter sido vítima. Roberto, isso eu estou falando desde o ano passado. Roberto,
bom comentário, Roberto. A gente tem outros assuntos, já estão preparados para você repercutir nessa sua visita hoje à casa do governador. Vamos lá. Pois bem, gente, amanhã, 9 governadores brasileiros, entre eles Jorginho Melo e Ratinho Júnior, que está neste momento em Florianópolis, vão participar de uma reunião em Brasília para debater saídas para esta crise institucional que abala o país. Ou seja, uma crise política com vários outros componentes que coloca em conflito o Congresso Nacional com o Poder Judiciário. Neste ponto, eles também vão discutir os projetos de anistia para aqueles envolvidos em 8 de janeiro e também a possibilidade da abertura de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Qual vai ser a postura dos governadores? Vamos ouvir o que disse o governador Jorginho Melo e também o que disse o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Um acerto, um entendimento republicano, responsável e que gera isso, emprego e desenvolvimento. Então, é um dos melhores acordos que nós estamos fazendo, graças à grandeza, quero reafirmar aqui, a grandeza do governador Ratinho, entender esse débito com Santa Catarina. Nós trabalhamos juntos com a equipe técnica nossa, junto com a equipe do Jorginho. Eu fiz uma sugestão para a gente buscar uma solução que pudesse atender Santa Catarina e também o Paraná. A relação Paraná e Santa Catarina é uma relação de irmandade, né, de amigos. Pois bem, isso é outro ponto que a gente vai falar depois, mais tarde lá na minha coluna no SCC 10 e também no Tá na Hora Santa Catarina, que é a questão dos royalties do petróleo. O que eles vão fazer amanhã é tentar saídas para essa crise institucional lá em Brasília. Mas também os governadores, certo, estão dentro de uma outra vibe, que é a obstrução que a oposição está fazendo nesse momento, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. E lá, sim, a oposição que usou mordaça ontem, nós temos até imagens disso, ela pede para que sejam analisadas as questões da anistia aos presos e também aqueles que respondem a processo de 8 de janeiro de 2023, que simplesmente cai como uma luva para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é processado, que é réu num processo deste assunto, mas também a questão da possibilidade no Senado, aí nós vemos o plenário da Câmara aqui do lado, o Senado abrir um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes, que está previsto na Constituição. Ou seja, a decisão desse assunto, falei ontem, vou falar hoje, vou falar a eternidade, está na mão do Congresso Nacional. Não tem que ter interferência institucional nem do Judiciário, nem do Executivo, falo do Palácio do Planalto. É uma decisão que deputados federais e senadores têm que tomar. Este é o papel deles constitucional, arcando, inclusive, com eventuais consequências. Mas tem que trabalhar. E só vai se saber se tem os votos suficientes para aprovar um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, se levar à votação. Se não levar, nós ficaremos eternamente com aquela situação. Agora, para se abrir um processo de impeachment contra alguém, tem que ter uma causa determinada, o crime de responsabilidade. Aí nós entramos em outra seara. Existe crime de responsabilidade de Alexandre de Moraes ou querem dar o troco para ele? Isso tem que ficar dentro da lei, porque senão abre um precedente perigosíssimo. Pois bem, vamos tocando, agora nós vamos falar de tarifas, seu Cleiton Ramos. Certo, Roberto. Tarifas de Donald Trump que entraram em vigor hoje, 50% sobre os produtos brasileiros, é uma paulada na nossa economia. Mais de 36% de produtos do Brasil exportados para os Estados Unidos foram tarifados. Nós podemos até dar uma olhadinha aqui nos nossos gráficos, que basicamente tarifa de 50% em cima de todos esses produtos. Açúcar, autopeças, café, carne bovina, granito, móveis, isso afeta muito a indústria de Santa Catarina, madeira e móveis, porque o que foi liberado das madeiras não atinge o que é beneficiado, o que é pronto. Produtos siderúrgicos, tabaco, leia-se aqui fumo, tratores e implementos, máquinas e motores, afeta a economia de Santa Catarina. Mas hoje eu ouvi do secretário Cleverson Ziver da Fazenda a seguinte informação: nós ainda estamos apurando para ver o tamanho de impacto. E o que o governo de Santa Catarina está tentando
fazer devolução de créditos de ICMS, linha de crédito especial para os empresários afetados e postergação do pagamento de impostos, ou seja, renúncia fiscal. O governo admite que vai ter que fazer isso para proteger o empreendimento, mas também proteger empregos. Vamos tocando sobre produtos tarifados. Temos aqui também aqueles que não foram tarifados, não é? Pode ser na nossa sequência ou ficamos aqui e tocamos o barco à frente. Mas os dois governadores, Ratinho Júnior e Jorginho Melo, falaram sobre a questão do tarifaço de Donald Trump e o que os estados vão fazer para diminuir o problema. Exportam para os Estados Unidos, vendo o que foi isentado, o que não foi, o que ficou. A gente já tem um mapa claro disso. Não é um tigre, é um gatinho. Nós temos também alguns setores que podem ser afetados. Acho que mais também agora é sentir o tamanho da bronca, né? Porque todo mundo está no achismo ainda, né? Vai parar alguns setores. Falavam que a carne ia se despencar. Ontem a arroba do boi cresceu. Então, quer dizer, agora é entender como é que vai ser afetado alguns setores. Nós já criamos, como Santa Catarina também já fez, alguns mecanismos de diferimento de ICMS, incentivos tributários. Pegamos o BRDE, que é o nosso Banco do Sul aqui de desenvolvimento, para criar algumas linhas de crédito com carência para que possa atender alguns setores. Pois bem, são medidas práticas. Esse é o mundo real, é o mundo da economia real. Aquele mundo que não está lá dentro do Congresso Nacional agora. É um mundo real e que nós vamos ter que enfrentar. Todos os brasileiros vão ter que enfrentar. E, evidentemente, que a parcela de responsabilidade dos governantes é muito maior, porque não pode deixar empresas quebrarem, não pode deixar o desemprego campear no Brasil por uma questão política partidária. Vou repetir, por uma questão política partidária ideológica, que foi esse o fundamento que o presidente Donald Trump usou para dar a maior tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Isso não é justo, não é correto. E não tem instrumento no mundo que resolva isso. Organização Mundial do Comércio ou coisa parecida. Enfim, é um problema que nós vamos. Agora, entre todas as pessoas com quem eu falei hoje, inclusive o governador e o secretário da Fazenda, Cleverson Ziver, de Santa Catarina, ainda não se sabe o tamanho do problema. Exatamente qual é o produto que está isento, qual é o produto que não está. Por exemplo, leque de madeira aparece como isento. A gente sabe da importância do leque de madeira na sociedade.